E a nova Política Nacional de Educação Especial, lançada na última quarta-feira pelo governo Bolsonaro, tem recebido críticas por parte de diversas entidades que lutam pelo direito das pessoas com deficiência. E para conversar conosco a respeito, temos aqui a ativista pela inclusão, integrante do coletivo Ellen Keller e mãe de uma criança com deficiência, Mariana Rosa. Bom dia, Mariana. Bom dia, como vai? Mariana, vamos bem aí, né? De acordo com o contexto aí, inclusive um contexto de Sim, ataques a direitos, né, Mariana? E a gente tem essa exato. nova política que, na sua opinião, ela acaba abrindo margem para que as escolas adotem uma postura discriminatória? Sim, abre margem para uma postura discriminatória acho que o primeiro ponto é que ela é inconstitucional, né? Porque ela fere a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi assinada por 160 países em 2007, e o Brasil é signatário, e no Brasil essa convenção tem força de lei, né? Graças ao decreto 6949, que é de agosto de 2009. Né? Então, fere a Constituição, fere a Lei Brasileira de Inclusão também, que é uma outra legislação específica. Então, o primeiro ponto é esse, é um decreto inconstitucional que fere um arcabouço de legislação que foi avançando muito por pressão do movimento social das pessoas com deficiência. E segundo, é um decreto autoritário, porque foi tomado sem qualquer respaldo democrático ou diálogo com essas mesmas instituições que representam as pessoas com deficiência, né? Nós temos um lema entre as pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós, justamente porque historicamente somos consideradas pessoas incapazes de decidir, né? Pessoas que precisam de tutela. Então, nesse caso, a gente diz, quer decidir sobre nós, nós temos que participar. E isso não foi feito. E o texto do decreto determina que as famílias poderão escolher em que instituição de ensino a criança pode estudar, escolas comuns inclusivas, especiais ou bilíngues de surdos, mas na prática essa escolha ela tende a não existir, na verdade, Mariana? Tende a não existir pelo seguinte, o que acontece? Você teria uma escolha se a gente tivesse um investimento sistemático, importante na qualificação da educação, na qualificação dos professores, na remuneração do professor, na gestão democrática das escolas, na acessibilidade, nos recursos. Aí a escola estaria muito boa, a escola pública, né? A escola regular estaria boa o suficiente, a gente poderia escolher. Agora, uma vez que existe um projeto de desmonte da escola pública, uma vez que o que estava previsto na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que também tem 12 anos, não foi cumprido totalmente, nós vamos escolher o quê? Né? Nós não fizemos nem nosso dever de casa de implantar o que estava previsto por essa política lá atrás. Então, nós estamos decidindo dar um passo 30 anos atrás, sem que a gente tenha avançado a ponto de poder escolher. Eu posso afirmar que nós temos muito mais experiência como sociedade, como educação brasileira, em segregar, em excluir, do que em incluir. Né? Provavelmente você não convivemos com pessoas com deficiência na escola, quando lá estivemos, porque nós não podíamos estar na escola. As pessoas com deficiência não podiam estar na escola regular, elas eram segregadas. E é isso que está sendo retomado. Quando se fala em possibilidade de escolha, não é bem isso. Até porque, se você me permite um adendo, né? Eu sou mãe de uma criança com deficiência que, quando quis matricular minha filha, eu tive 6 negativas de matrícula. 6, com a vigência de uma lei que obriga e penaliza isso, penaliza as escolas por isso. Agora você imagina, a escola podendo me dizer, eu não estou preparado, vai para essa escola especial aqui, que lá eles podem. É claro que ela vai ser conduzida para uma escola especial. Então, é uma falácia a gente afirmar que vai ter escolha. Não vai ter escolha, nunca foi sobre isso. Acho que a gente tem que fazer outras perguntas, né? Para onde vão os investimentos? Que instituições especializadas são essas? Quem tem interesse que essas instituições se coloquem? E por que as instituições escolares têm que atuar como clínicas? Né? Por que a educação não tem lugar da educação e a gente também não luta junto para fortalecer o SUAS e o SUS, cada um fazendo o que é seu papel?
né? Então, tem muitas misturas aí, e no final das contas não é sobre direitos humanos, não é sobre o direito das pessoas com deficiência, é sobre interesse econômico. E sobre esse interesse econômico, inclusive, tem aí uma espécie de incentivo nesse decreto, já que estados e municípios que aderirem a essa nova política vão receber mais recursos. É isso, Mariana? Isso. Então, de novo, a gente cai no mesmo lugar, né? Não só a educação e a escola pública já não vinham há muito tempo recebendo o devido investimento, a devida valorização, como agora aquelas que aderirem, os municípios e estados que aderirem a esse formato, vão receber um incentivo do governo. Então, isso é uma jogada, né, que, na verdade, valoriza o processo de segregação, que valoriza isso que é, inclusive, até hoje, pelo menos, inconstitucional, além de ser imoral, né, discriminatório, capacitista e violar direitos. Agora, a gente acompanha a luta dos movimentos pela inclusão, dos movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência, e existe todo um processo de desconstrução cultural justamente para combater a discriminação, para garantir a inclusão, e de repente vem isso que, como você falou, o Brasil é signatário de uma convenção internacional que vai contra a tendência mundial. As chamadas escolas especiais estão deixando de existir em toda a parte do mundo e agora temos isso aqui no Brasil. O sistema educacional é fundamental justamente para essa questão do combate à exclusão, combate à discriminação. É algo realmente muito sério, né, Mariana? As pessoas precisam atentar para isso que está acontecendo, porque não dá para passar batido. Não dá para passar batido. E veja bem, eu fico pensando, né? Eu aqui compreendo as famílias de crianças com deficiência que encontrem respaldo, apoio nas instituições especializadas, né? Porque lá as crianças e os jovens têm atendimento de fono, de físio, de terapia ocupacional, e isso é valorizado, né? Mas, de novo, a gente volta naquele ponto que eu dizia. A escola tem que ter o lugar da escola. A escola é um lugar de ensinar e de aprender. Se a gente substitui isso por uma vivência terapêutica, a gente está passando uma mensagem para a sociedade de que as pessoas com deficiência não aprendem, que na verdade o que elas precisam é de ser tratadas para que possam performar dentro de um determinado padrão que foi estabelecido. Então, ao invés da gente valorizar o que cada um é, a gente está tentando enquadrar, moldar por meio de processos terapêuticos. Então, não é esse o lugar da escola. O lugar da escola é de valorizar a diferença, de aprender com ela, de conviver com ela. E para fazer o tratamento terapêutico, que é importante, a gente recorre ao SUS, ao SUAS, né? Eu acho assim, eu seria talvez uma família clássica de encaminhamento da filha para uma escola especializada, porque minha filha tem um grande nível de dependência. Ela não anda, ela não fala, ela precisa de apoio para todas as atividades cotidianas, né? Não é muito óbvia a maneira como ela constrói o conhecimento e se comunica. Então, eu nunca vi uma criança como ela passar por uma escola regular. Eu nunca vi uma criança como ela aprender uma escola regular. Mas aí eu vou decidir, então, tirá-la da escola regular e levar para a escola especial? Não, eu quero que ela esteja na escola regular e quero que a escola regular, pública, gratuita, laica, de qualidade, esteja à altura dela. Então, a escola tem que melhorar e não retroceder, e não piorar, e não lotear a educação e segregar as pessoas. O que nós vamos aprender com isso como sociedade? Que a gente tem que, então, apartar alguns tipos de diferença? É isso que a gente quer? Mariana, a gente vai continuar acompanhando esse movimento, essa mobilização de resistência a mais esse retrocesso contra o processo de inclusão, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada por ampliar o debate. A gente que agradece. Conversamos aqui com a ativista pela inclusão, integrante do coletivo Ellen Keller e mãe de uma criança com deficiência, Mariana Rosa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.